palestras, estudo e informação, com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira, isso mesmo! Nosso mês de junho está chegando ao fim, amanhã é dia de São Pedro, e hoje estamos aqui, a nossa última quinta-feira do mês de junho, isso mesmo! Bora iniciar com aquela prece maravilhosa? Bora! Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Bora lá, Paloma. Parece que São Pedro hoje está agindo, né? Agradecemos, Senhor, por esse momento. Te pedimos que envolva os nossos irmãos, as nossas irmãs, que nos ouvem nesse momento. Fortalece-nos, Senhor, em nossa vontade de fazer o bem, de permanecermos firmes em teus ensinamentos. Pois são tantas as atribulações, são tantas as dificuldades, são tantos os cansaços, mas estamos aqui, Senhor, vencendo todas essas atribulações, todas essas dificuldades, para falar um pouco dos teus ensinamentos enviados pelos Espíritos Superiores. Envolve a nossa querida convidada, para que através dela possamos fazer as melhores reflexões. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Cadê ele, DJ JP? Solta o som. O Web Rádio Fraterno. O chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa, é fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda
aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Eita, noite boa, menino! Vamos iniciando aqui com a nossa cumbuca de cuscuz e água fluidificada. E quem tiver, que venha com muita alegria, com o coração repleto de luz. E hoje vamos receber ela. Ah, mas antes de receber nossa querida convidada, tem um aviso para você. Isso mesmo. Quem tá afim de ir para uma festa julina, pegue sua bota, tire o mofo de sua bota, sua camisa xadrez, que dia 6 de julho você terá um compromisso às 18h30 no São João do Lar dos Humildes. O endereço é Avenida Cônego de Castro, 920, Parangaba. Os ingressos já estão à venda e quem quiser efetuar a compra, entre em contato na biblioteca do Centro Espírita Lar dos Humildes. Agora, depois dos avisos já dados, vamos iniciar nossa noite recebendo nossa querida convidada, ela mesma, neta de Paulo Freire, que conseguiram alfabetizar, nossa querida Elis, com o tema pactos, superstições e simpatias. Elis, passei debaixo de uma escada, tem algum problema? E agora, né, Falou? Boa noite, querida. Boa noite a todos. É uma alegria sempre estar aqui em companhia dos nossos amigos e rogamos a proteção dos bons espíritos e as suas suaves inspirações para a nossa reflexão de hoje. Final de junho, estamos aí todos meditativos, né, envolvidos pelas festas ditas juninas, mas para nós que moramos no Brasil, estamos mergulhados nessa cultura tão diversa, cheia de elementos, né, de várias religiões, de várias culturas, de várias origens, vamos dizer assim, temos aí uma grande quantidade de simpatias e superstições, né, superstições que envolvem aí a nossa vida e o nosso dia a dia. E o que o Espiritismo pensa, né, sobre isso? O que Kardec nos fala sobre essas questões, né? Então, o Livro dos Espíritos traz inúmeras reflexões sobre esse aspecto, mas eu gostaria, antes de trazer esses aspectos do Livro dos Espíritos, de pontuar algumas coisas, né? A gente sabe que a superstição, ela pode ser entendida como um sentimento religioso excessivo ou errado, né, que muitas vezes arrasta as pessoas, né, para algumas práticas no seu dia a dia, né, ao ponto que a gente tem algumas pessoas que acabam ali tendo hábitos que chegam até a ser doentios no que se trata a superstição, né, e que no dia a dia nós temos muitas pessoas que gostam de fazer simpatias, de passar aquelas receitas, né, às vezes atribuídas até aos santos católicos, simpatia do santo tal, para você arrumar um emprego, para você arrumar um marido, para você engravidar, não é? Então, o que o Kardec vai nos dizer é que tudo isso não passa de um engano que nós vamos tecendo, fruto também do nosso olhar. E a perspectiva de Kardec, por mais que para nós espíritas ela já seja conhecida, ela já seja bastante repetida no convite a essa visão de fé raciocinada, em nossos dias é muito importante que a gente traga esses temas à tona novamente, porque nós estamos vivendo um período onde temos acompanhado aí o surgimento de diversas crendices, de diversas fake news aí com as redes sociais, de pessoas ali que acreditam em tudo que ouvem. Então,
a visão kardeciana ela vai servir também para esses aspectos, para essa perspectiva, né, da vida. E lá no capítulo 2, o livro dos médiuns, que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural, Kardec ele começa a conversar sobre isso, né? Porque ele é muito didático na preparação do material, né? Então ele sempre vai do mais básico até o mais profundo. Então ele inicia conversando um pouco sobre a existência dos espíritos e logo depois, né, se o sujeito que está ali emergindo naquela obra acredita ou não, conhece ou não a existência dos espíritos, ele vem trazer esse capítulo sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E logo de imediato ele diz assim: aos olhos daqueles que veem a matéria como o único poder da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é para eles maravilhoso ou sobrenatural. E é importante a gente trazer esse ponto, porque mesmo para aqueles que têm religiões que muitas vezes têm aspectos relacionados à imortalidade, aqui e acolá a gente vê um pouco da comunicabilidade, muitas vezes parece que essas pessoas ou esses segmentos veem a vida dessa forma, da forma material. Tudo aquilo que eu não posso explicar, né, com aquilo que os meus olhos conseguem enxergar, então vai para esse campo do maravilhoso e do sobrenatural, né? E daí a gente percebe o quanto a nossa mente ainda é infantil nesse sentido, por tratar alguns fenômenos, alguns hábitos, alguns acontecimentos do dia a dia como algo sobrenatural. E se nós levarmos essa discussão para o campo religioso, aí teríamos a noite inteira para refletir sobre tudo aquilo que sobrecai sobre a figura de Jesus, sobre a sua existência, sobre a sua trajetória em relação ao maravilhoso e ao sobrenatural. Então, de imediato, o Kardec ele vai nos trazer a visão de que tudo, sim, pode ser explicado. E que se nós partimos de uma perspectiva material, onde nós só vamos ler os acontecimentos pelas leis ou pela ótica que regem a matéria, vai ser bem difícil a gente compreender alguma coisa, ou então vamos cair nessa ótica, né? É o sobrenatural, é o maravilhoso. E para nós brasileiros, precisamos muito pensar sobre isso, porque nós somos aí com todo o amor e todo o acolhimento e todo o respeito à formação do nosso povo, mas nós somos frutos, né, de diversas grupos, etnias, né, diversas raças, a gente não usa mais essa nomenclatura, mas culturas que têm essa visão mais mística, vamos dizer assim, essa visão mais maravilhosa em relação a tudo aquilo que é sobrenatural, e daí que para nós é mais fácil a gente cair em armadilhas, daí que a gente vê tanto nos jornais, na TV, né, aqueles médios, aquelas pessoas que se tornam guias, que se tornam gurus, devido à nossa mentalidade ainda infantil, arraigada muito aí a esse fantástico relacionado aos fenômenos, né? Então ele chama logo atenção em relação a esse aspecto. E ele traz uma nota muito interessante, que ele diz assim, eu tirei essa nota do contexto, mas acho que tem muito a ver com a nossa fala hoje aqui. O homem amou o maravilhoso, né? E como a gente ama o maravilhoso? Desde os filmes, desde as séries, desde os contos, o fantástico, o sobrenatural, né? Então nós temos aí um apreço muito grande por esse universo, né? E Kardec vai nos dizer que o Espiritismo traz uma nova perspectiva para esses fatos, porque todos esses acontecimentos, todos esses fatos, eles podem ser analisados a partir de uma perspectiva relacionada à imortalidade e à própria ação do homem em si, no sentido do seu magnetismo, né? E ele vai chamar atenção para a questão do pensamento. O pensamento é um dos atributos do espírito e a possibilidade de agir sobre a matéria, de provocar impressões em nossos sentidos, advém
disso, né? Então, muitos daqueles fenômenos que nós acolhemos ali como sobrenaturais, eles têm relação também com a nossa intenção, com o nosso magnetismo, com a nossa força, ou daqueles para os quais nós procuramos muitas vezes para aconselhamento, para orientação, enfim, para tudo aquilo que a gente possa imaginar, né? No livro dos médiuns ainda, eu ia mencionar a revista espírita, mas é já já. No livro dos médiuns, o Kardec traz algumas proposições interessantes para a gente guardar, né? Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência do corpo e suas manifestações, né? Ele vai falar esses fenômenos, a gente pode acolher esses fenômenos como espíritas. Então, tudo vai ter princípio, existência da alma, sobrevivência ao corpo e as manifestações disso. Sendo esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Muitos fatos são tidos como sobrenaturais apenas porque não se conhece sua causa. O Espiritismo, tendo-lhes assinalado uma causa, os fez entrar no domínio dos fenômenos naturais. E esse é o advento da ciência espírita. Entre os fatos qualificados como sobrenaturais, há muitos de que o Espiritismo demonstra a impossibilidade, classificando-os entre as crenças supersticiosas. Ainda que o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita nenhum compromisso com qualquer conto fantástico criado pela a imaginação. Então, a visão espírita ela é muito racional. Hoje em dia, quando a gente abre o TikTok, por exemplo, que é uma rede muito comum entre os jovens, aí você viu lá banhos para limpeza, receitas para trazer um amor, né? Então, essa visão fantástica, ela ainda é muito forte em nós, né? E daí que a necessidade que nós temos, arraigados ainda também ao passado, a essa formação, né, católica, vamos dizer assim, ainda focada muito no místico, a necessidade que a gente tem de refletir é muito grande sobre os acontecimentos da nossa vida, sobre os fenômenos, né, sobre o nosso cotidiano, né? E eu me recordo, né, recordando aqui, nós tivemos a fala, né, da nossa querida Sandra em outro encontro, e relatávamos, né, o conhecido registro para nós espíritas, lá do livro Paulo Estevão, do apóstolo Tiago, quando ele é encontrado ali pelos fariseus segurando a Torá, né? Mesmo tendo se direcionado para o Cristo, né? Mesmo tendo ali se convertido ao cristianismo primitivo, ele ainda estava arraigado aos costumes da Torá. E aí eles, vendo aquela fé dele, não levam e ele atribui a sua libertação ao fato de ele estar segurando ali a Torá, orando, né? Então ele teve ali uma visão mística daquela situação e por causa disso, esse movimento dele teve consequências para a vida dele, para o cristianismo também, né? No futuro. Então, um simples fato que acabou ali trazendo ali, devido à própria infantilidade, que também é nossa do apóstolo, trazendo ali repercussões mais profundas, né? E o Kardec vai dar continuidade nessa reflexão, explicando, né, que mesmo os milagres, nada disso tem um tom extraordinário. Tudo isso pode ser explicado de forma racional e de forma simples. E por mais que nós ainda não tenhamos todo o conhecimento daquele efeito, né, é preciso sempre analisar cada situação e aguardar o concurso do tempo e do conhecimento, para que a gente possa fazer uma leitura mais apropriada das situações da vida. No livro dos Espíritos, aqui saindo um pouco do livro dos Médiuns, lá na questão 549, Kardec começa a falar, na segunda parte, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, porque o livro dos Espíritos ele tem essa versatilidade de responder sobre quase todas as coisas da nossa vida, né? E vai falar sobre os pactos tão comuns, né, para nós aí, entre celebridades. A gente ouve muito que as pessoas que têm recursos fazem pactos, né? Muitos são lenda também. Mas aí ele vai explicar que não existem pactos, né?
Não existem pactos. Primeiro, porque o Espiritismo desconstrói essa ideia de demônio, né? Não existe demônio na visão espírita. Nem demônios, nem diabo, né? Então, não existem pactos. O que há ali é uma ligação entre aqueles espíritos que se afinam, que se simpatizam, né? Que simpatizam com os seus desejos ali, com as suas vontades, né? E ele vai dizer assim: queres atormentar o teu vizinho e não sabes como has de fazer? Olha, o Kardec, os espíritos, na verdade, vão usar um exemplo bem comum para nós, né? Das relações que a gente tem com os vizinhos, nem sempre são fáceis. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em teus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração aposta e pela ação da vontade, da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Ou seja, apenas pensar em alguma coisa ruim, de imediato haverá ali uma afinidade natural, né? Então, haverá ali a sintonia com espíritos inferiores, com espíritos malévolos, né? E essa relação pode ser muito doentia. Daí a lembrança, né, que temos da lição de Jesus, da oração e da vigilância como um concurso importante para que a gente possa caminhar na Terra. Muitas vezes, nas situações da vida, nós temos contrariedades, né? Temos dissabores, mas é preciso pedir força e coragem para ultrapassar esses momentos, essas etapas, não mantendo no coração desejo de vingança, raiva, ódio, porque isso vai atrair ali diversos companheiros que vão vibrar na mesma frequência, vamos dizer assim. Então, é forte quando os espíritos situam essa situação tão corriqueira de uma relação difícil com os vizinhos, quase como um pacto, porque para nós a palavra pacto tem uma força muito grande, né? E ali não precisa nenhum ritual, basta você imaginar, basta você pensar. Porque, na verdade, pensamento, como diz o benfeitor Emmanuel, é vida. E, como disse nosso Kardec no Livro dos Médiuns, o pensamento é que provoca essas impressões. Né? Então, continua. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido as suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram o ensinamento e o sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar nesse mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que a sua alma fique para sempre condenada à desgraça. Minha mãe conta um caso de um senhor que morava no bairro que ela morava, ali para perto do centro, e que ele, dizem, né, que ele tinha feito um pacto com o diabo e que ele, até o final da vida, não dormia mais, passava a noite inteira gritando. E, por fim, ele acabou cometendo suicídio, morreu queimado. Então, ele entrou em sintonia ali com espíritos de natureza rebelde, natureza má, né? E acabou, como diz aqui, o livro dos espíritos, se rebelando contra a providência, já que esse pacto que ele fez tinha o intuito, né, de ele enriquecer, né? Então, várias lições aqui que recordamos muito do Evangelho segundo o Espiritismo. Oração, vigilância, obediência, resignação diante das circunstâncias da vida, porque muitas vezes as mazelas que nos acontecem são fruto dos nossos erros e das nossas más escolhas. E seguindo aí no Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Né? Não sei se é comum para vocês, mas é muito comum na minha rede de amizade ter uma amiga ou outra que às vezes chega e diz: ai, amiga, eu fui numa cartomante, eu fui numa vidente.
E assim, a pessoa fica encantada e começa a me relatar, né? Porque eu sou espírita, e ela acha que o espiritismo também coaduna com essas visões. Então, o que se deve pensar nessa crença que muitas pessoas têm do poder de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não criais, porém, no pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Ou seja, aquele indivíduo tem uma força magnética, que nós também temos, né? Mas que ele está ali canalizando, direcionando para promover ali coisas, né, ou ações que não são produtivas, né? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante aos quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, não pelas coisas materiais. E daí que, quando muitas vezes nós temos uma medalha ou um talismã, alguma coisa que nós achamos que vai dar sorte, alguma coisa que nós achamos que vai proteger, o objeto em si ele não tem serventia alguma, mas é o nosso pensamento, o nosso magnetismo é que vai fazer a diferença ali naquela situação. Então, muitas vezes, as circunstâncias acabam por ser mais favoráveis, não pelo objeto em si, mas pela nossa emanação, pela nossa vontade, pela nossa força, né, da nossa mente. E dando continuidade, meu tempo já está acabando, mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas. Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certo, porém, de que são espíritos que de vós outros escarnecem e zombam da vossa credulidade, né? Então, é importante a gente lembrar disso, importante lembrarmos sobre isso, especialmente, como já mencionei, em nossos dias, onde é tão comum encontrarmos tantas orientações, tantas receitas nas redes sociais, às vezes até médiums que fazem premonições, né, ao vivo ou em vídeos, né, falando sobre catástrofes que vão acontecer, né? Então, aqui nós podemos adequar que são espíritos frívolos, ali, zombando da credulidade, da ingenuidade das pessoas, né? E aí Kardec continua trazendo outros comentários, né, outras questões junto com os espíritos, elucidando que, mais uma vez, tudo depende da intenção, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que as pessoas que são chamadas feiticeiras, elas, na verdade, têm uma grande força magnética, né? Que isso explica muita coisa. E aí, se a gente fosse adequar a questão das simpatias, a questão, né, das superstições, né? A gente pode fazer, sim, uma correlação, né? Essas simpatias, na verdade, elas são coisas que não têm nenhuma produtividade. A verdadeira intenção é o nosso pensamento, é o nosso sentimento, como já foi tão bem mencionado por vários companheiros aqui durante todo esse mês. Lá na Revista Espírita de 1860, tem um artigo chamado Superstição. É bem interessante porque Kardec vai trazer o caso do senhor Félix. Ele era jardineiro em Orleans e ele tinha a fama de possuir a habilidade de isentar os jovens a serem sorteados ali para o serviço militar, né? E aí ele cobrava uma quantia para esses jovens, né? Cobrava ali 60 francos, 30 adiantados e 30 depois ali, quando havia o sorteio desses jovens para esse serviço, né? E aos poucos
se foi percebendo, os jovens foram percebendo que, na verdade, ele era um grande charlatão. E ele passava o segredo era rezar 3 Pais Nossos e 3 Ave Marias durante 9 dias, mas o indivíduo precisava ali passar uma noite antes do sorteio sem dormir, né? E aí ele acabou sendo levado à justiça. Quantos companheiros nossos, em nossos dias, não caem nessas armadilhas, né? E aí Kardec vai dizer: os adversários do espiritismo acusam de despertar ideias supersticiosas. Mas o que há de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com o visível, e fatos da natureza do que relatamos que são os verdadeiros tipos de superstição? Onde jamais se viu o espiritismo ensinar semelhantes absurdos? Se os que o atacam a tal respeito tivessem dado ao trabalho de estudá-lo antes de julgá-lo, tão levianamente saberiam que ele não só condena todas as práticas divinatórias, como lhes demonstra a nulidade. Gente, eu acho que a gente veio botar um cartaz assim em todos os lugares. O Espiritismo não só condena todas as práticas divinatórias, como lhe demonstra a nulidade, porque muitos companheiros utilizam, né, a palavra espiritismo para se referir a toda espécie de crendice, né? Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo sério do espiritismo tende a destruir as crenças realmente supersticiosas. Na maioria das crenças populares, há quase sempre um fundo de verdade, mas desnaturado, amplificado. São os acessórios das falsas aplicações que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a ideia da existência de espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos, né? Tal fenômeno, hoje perfeitamente verificado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade, que lhe parece muito simples. Então, o grande advento, dentre tantos, da doutrina espírita é naturalizar, sim, né, esses fenômenos. O espiritismo verdadeiro racional não é, pois, mais responsável pelo abuso que dele possam fazer do que é a medicina pelas fórmulas ridículas e práticas empregadas por charlatães ou ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos o trabalho de estudá-lo. Né? Aqui, Kardec fazendo a defesa da doutrina, né? E o nosso tempo está chegando ao final. Para a gente finalizar, a Paloma até brincou sobre, né, a escada. Eu vou trazer aqui algumas superstições bem conhecidas para a gente recordar, né, e lembrar do quanto são bobas, para não dizer outra coisa. A mais conhecida é do gato preto, né? Na Idade Média, eles foram associados às bruxas devido aos seus hábitos noturnos. O Papa Inocêncio VIII chegou a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica. Para piorar, em 1561, o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho satírico no qual os gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas que tinham 9 vidas, ajudando a espalhar ainda mais a lenda. Devido às superstições, os gatos pretos são menos adotados em abrigos, né? Então, essa história do gato preto, quem nunca ouviu falar do gato preto? Ou de abrir guarda-chuvas dentro de casa, né? Ou dos espelhos quebrados, de deixar o chinelo virado, porque senão você vai morrer ou a sua mãe vai morrer, da escada, né? A escada aqui tem explicando, é o site da super interessante, tem várias superstições, né? Se a escada estiver apoiada em uma parede ou aberta, acaba formando um triângulo, um dos símbolos da Santíssima Trindade, viu, Paloma? Passar pelo centro dela, então, representaria uma ameaça ao equilíbrio entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é um pecado, você estaria infringindo o conselho de Latrão de 1215. Então, diversas superstições, algumas conhecidas, nossas, muito conhecidas, outras não, que não tem o menor sentido racional, né? É fruto apenas da crendice popular. E o nosso desejo é que cada um de nós possa fazer o esforço de superar essas visões infantis e místicas
para uma fé madura, uma fé raciocinada, uma fé baseada na razão. Eram essas as nossas humildes reflexões e encerramos por aqui, Paloma. Show de bola, Elis. Menino, pensa no assunto bom. Então, gente, bora se preparar para o intervalo, que já já a gente volta com pinga-fogo no cuscuz. É isso, até já já. Roda a vinheta, JP. O Web Rádio Fraterno. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
Estamos de volta, menino! E nada melhor a gente iniciar o nosso pinga-fogo do cuscuz. E ela está aqui de prontidão, nossa Isabel Martins. Fala, Esmeraldinha da Terra dos Monólitos! Ok. Boa noite a todos novamente. Como é bom a gente receber esses esclarecimentos, né, Liz? Eu gosto muito de abrir o Livro dos Espíritos, porque a gente começa a refletir, a relembrar alguns conceitos. E a gente estava pensando aqui comigo, né? Hoje em dia, ainda a gente vê tantas pessoas que vão atrás de antemão, eu queria até falar aqui para os nossos espectadores que a gente não está criticando nenhuma crença, né? Nós estamos trazendo a luz do Espiritismo sobre um determinado assunto. Então, vamos lá para a minha questão. Tantas pessoas procuram numerologia, quiromancia, astrologia, por que nós procuramos tanto saber o futuro? Por que nós procuramos tanto que essas crenças nos deem respostas mágicas para resolver os nossos problemas? Por que isso acontece ainda, Liz? Nossa, que pergunta profunda, Isabel. Mas eu acho que no fundo a gente está em busca de uma resposta. E eu já conheci pessoas que vivem a vida em buscar novas terapias e nada contra as terapias, pelo amor de Deus, terapias holísticas, né? Eu gosto bastante, mas sempre em busca de uma nova resposta e muitas vezes existe aí um conflito íntimo, uma insegurança interior, uma dificuldade em lidar com a realidade, uma dificuldade às vezes em lidar com os desafios ou mesmo uma necessidade de controlar os fatos da vida. E a beleza da fé, independente da crença, é que ela te dá uma certeza na vida futura, né, como nos diz a doutrina espírita, independente de que segmento seja. E essa crença na vida futura, essa crença na imortalidade, essa crença no ser divino, criador, faz com que aquele indivíduo ele aquiete mais um pouco o seu coração. Então, penso eu que também falta ali alguma experiência mais profunda no sentido desse autoconhecimento e também no sentido da fé, né, de uma fé mais amadurecida. E se a gente lembrar daquelas pessoas do nosso dia a dia, né, que são mais maduras, né, que são mais conscientes, você vai perceber que elas não tinham esses hábitos, né? Elas tinham certezas mais profundas do que as nossas, vamos dizer assim. Então, acho que isso também tem muito a ver com o nosso tempo. Fala, Carol! Elis, boa noite a todos e a todas, né? Gente, assim, eu estava aqui pensando, Elis, imagine você, né? Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Então, é uma resposta mais da Elis. Imagine, Elis, você receber uma pessoa, né, na casa espírita, principalmente, e a pessoa vir cheia de superstições, de crendices, acreditando que a casa espírita é um local também de superstições, né, de crendices. Ela é carregada dessa carga de sentimento, né? O que é que você responderia a ela? Nossa, Carol, aí quando você falou a resposta da Elise, eu sei, tá, a Elise não tem muita coisa para dizer. Talvez o Espiritismo tenha mais do que eu. Mas muitas vezes esses processos eles vêm acompanhados também por uma interferência espiritual, e às vezes até intensa. Porque como nós bem relatamos, existe ali uma sintonia, uma simpatia, né? Então, muito provavelmente essa pessoa está ali com vários amigos espirituais que também vibram, porque
a libertação do corpo físico, ela não anula as nossas crenças, né? Então, é muito bonito quando a gente vê na coleção André Luiz, ele relatando quando ele chega para os lugares onde ele vai fazer assistência, ele encontra alguns irmãos que são de outras correntes religiosas e que eles continuam fazendo a mesma coisa que faziam durante a vida. Ele encontra com freiras e que ela continua sendo freira e ela não consegue ver mais nada além do que aquela perspectiva, né? E ele diz, eu não vou violentar a consciência dela, né? Então, muito provavelmente, essa pessoa não está só. E, inicialmente, o que a gente pode fazer, além de vibrar por ela, né? Além de recomendá-la, né? A oração, ao evangelho, né? Como a gente sempre faz em todos os atendimentos, é ir aos pouquinhos fazendo com que ela reflita, porque à medida em que o indivíduo vai refletindo sobre a vida, sobre a existência, sobre as circunstâncias, né, essa visão vai se modificando, né? Agora, é difícil quando o indivíduo ele está ali naquela ideia fechada, naquela monoideia, né, ou enclausurado. É um grande desafio, que também a gente tem presenciado em nossos dias, né, Carol? Fala, Isabel! Nossa locutora hoje está fazendo algum tipo de simpatia, será? Parar de tomar as pílulas da tagarelice. Elis, eu aqui pensando com as falas que você trouxe, essas reflexões. E tem uma questão em O Livro dos Espíritos, a questão 551, que Kardec também, muito questionador, ele pergunta se os encarnados eles poderiam usar os espíritos para fazer o mal. E aí eu queria que você comentasse para a gente, para os ouvintes que estão aqui conosco, sintonizados, sobre essa resposta que os benfeitores deram a Kardec para a gente poder compreender melhor o que é que ele quis dizer. É a questão 551. Certo. Ele pergunta, né? Se pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, né? Não, Deus não permitiria, né? E é bem interessante essa resposta dos espíritos, porque nós temos, né, muitas vezes a crença em pessoas que elas se utilizam, né, dos maus espíritos ou dos espíritos ignorantes, né? Vamos dizer assim, para fazer o mal aos outros. Mas nós sabemos que muitas vezes nós somos criaturas que temos. Eu não gosto de usar essa palavra débito, mas não me vem outra agora, né? Nós temos questões para serem resolvidas do passado, vamos dizer assim. Ou então imperfeições nossas. E muitas vezes nós acabamos por permitir essa ação maléfica que vem em nossa direção, vamos dizer assim, devido à nossa condição, devido às circunstâncias, devido aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, né? Mas é interessante a gente gravar essa nota justamente pensando nesses seres que se utilizam ali, né? Dessas pessoas que se utilizam de espíritos, né? Que tem essa crença errada, com o intuito de fazer mal os outros, né? Lembrando que, como ele diz na 552, tudo também vai ser fruto da força magnética, né, daquela pessoa, né? E os espíritos que se ligam ali àquela pessoa têm mais relação com a afinidade, né, com as afinidades. Mas vai depender muito dessa força magnética daquele ser que está ali, né, praticando aquela ação, e a gente só está sujeito a algo na Terra quando merecemos passar por aquilo, né? Quando estamos ali naquela circunstância, naquela situação. Não sei se eu te respondi, Isabel, mas se você quiser Respondeu complementar. sim. É muito bom a gente estudar, é agradável ao mesmo tempo que é libertador, né, Liz?
quando a gente vai estudar sobre fluidos. E a gente vai entender a respeito do fluido cósmico universal, do fluido vital, e também desse tipo de fluido que também se chama magnetismo, né? E aí você falou um ponto importante, que às vezes a gente acha que é feitiço e nada mais é do que uma manipulação de fluidos, né? A gente está muito ainda, como você falou, inquieto, porque a gente quer resposta, nós queremos respostas para ontem, e a gente está muito infantil, porque a gente quer aquele beabá e não quer ir atrás. Muito bom, Elis, muito obrigada. Excelente, excelente, Elis. Poderias fazer suas considerações finais, para que a gente possa agradecer imensamente a sua presença, por favor? Eu que agradeço, meninas, a companhia, a caridade de vocês, e espero que fique aí, assim, um pouco a mensagem dos espíritos de Kardec, o convite, né, na verdade, para que a gente possa fazer a leitura e a releitura sempre. E a maioria de nós é estudante da doutrina, então a gente precisa estar sempre recordando de algumas coisas, especialmente porque nós somos espíritos que temos experiências em diversos segmentos religiosos, tem o atavismo e as circunstâncias acabam trazendo outras perspectivas. Então, recordar Kardec é sempre muito importante e ter certeza, né? Porque o que versa muito sobre o pacto, a superstição, a simpatia nem tanto, é uma coisa mais leve, né? Mas esses dois primeiros é o medo e ter certeza de que o amor, a fé, né, a esperança que a gente tem na companhia dos bons espíritos nos auxilia na superação desse medo. A gente não deve se alimentar nessas correntes aí e que vibram, né, no medo, no desespero. Hoje também, na atualidade, como já mencionei, muitas pessoas se dedicam nas redes sociais a amedrontar as pessoas, né? Então, tenhamos fé, tenhamos esperança, confiemos em Jesus e vamos continuar estudando Kardec, para, como disse bem a Isabel, nos libertarmos das crenças, né, erradas. Show de bola, Elis! Gente, vamos finalizando nossa noite por aqui, com o coração repleto de luz e gratidão, e finalizando mais um mês com o nosso Cuscuz com o Espiritismo. E nada melhor a gente finalizar com aquela prece final. Eu gostaria de chamar ela mesma, a nossa querida Elis, que lembra minha tia Jandira, quando me dava bolacha pedagógica de tanto eu bater o copo na parede. Fala aí, Elis! Vamos lá, vamos agradecer. Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em teu nome. Nossa gratidão pela doutrina espírita, pela oportunidade de engatinhar nessas lições, já que somos todos crianças ainda tateando as notas dos espíritos de Kardec. Que o Senhor nos conceda força e coragem para nos libertar daquilo que nos aprisiona e nos impede de ser felizes, de seguir adiante, de caminhar com Jesus. E o Senhor nos abençoe, envolva todos aqueles que fazem parte desse trabalho, toda a equipe do Cuscuz, do Lar dos Humildes e todos aqueles que nos ouvem agora. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuidem-se, prece é essencial, e também a vigilância dos pensamentos. Lembre-se também que o mês de julho, o mês das férias, eita, menino, que vai ter de mãe, o menino daquele jeito, com a energia lá em cima. Então, bora curtir as férias com o nosso Cuscuz com o Espiritismo, que virão com mais novidades. É isso, cuidem-se e até a próxima quinta, um mês de julho repleto de novidades. Tchauzinho, tchauzinho.